Muito bom estarmos aqui novamente, dando continuidade ao nosso simpósio, falando um pouquinho sobre a educação espírita. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho das gerações, da geração atual, né? Nós falamos na semana passada sobre o desenvolvimento do planeta, tudo as mudanças que nós tivemos, e hoje nós vamos falar um pouquinho de como a educação atua na geração atual. Escutamos geração neném, que é aquela não estuda e nem trabalha, geração floco de neve, que desmancha fácil, geração Nutella versus geração raiz. Não é nosso papel dar nomes. Precisamos entender e acolher essa geração nas suas necessidades, conversar e ouvir sem julgamento. Perdeu-se o cuidado. Vemos crianças o dia inteiro na escola e falta qualidade no tempo que ficam com os pais. E aí nós vimos uma pesquisa que foi feita numa universidade, e ela fala assim: bebês de 6 meses que nasceram antes e durante a pandemia tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor e no desenvolvimento socioemocional, por viver fora do convívio de pessoas, de fora do circuito familiar. Apresentaram também irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina, como reflexo do estresse parental. A falha em compreender, atender às demandas da criança e o uso excessivo de telas. Com as crianças maiores, apresentaram prejuízos intelectuais, insegurança, medos reais como doenças e morte, sequelas emocionais. Então, o que a gente percebe? Crianças e jovens, eu creio que foram os que mais saíram prejudicados na questão da pandemia, porque eles perderam muito, estando dentro de casa, daquilo que é natural para o bom desenvolvimento. Então, eles estão com síndromes e transtornos? Não, de forma alguma. Eles apenas tiveram uma interrupção no seu desenvolvimento, por um período. E graças à internet, eles não se desligaram totalmente, né? Tiveram convívio com as outras pessoas, mas ficou faltando a parte socioemocional, que quando voltaram a ter o convívio social, é que a gente percebeu, quem convive com crianças no dia a dia, grupos de crianças e jovens, percebeu o quanto impactou socioemocionalmente quando eles retornaram aos grupos de amigos, escolas, né? O convívio. O que acontece então? O que estimula o cérebro e o corpo viver forte e com saúde é o contato com a natureza e com os outros, e brincadeiras ao ar livre, que foi tudo o que eles ficaram privados de ter. Mas não significa que agora não possa ser recuperado tudo isso que foi perdido. E como que nós vemos esse processo de educação nos tempos atuais? Buscando o seu equilíbrio. Crianças com agenda cheia de compromisso. As crianças que têm a agenda cheia de compromisso, muitas vezes os pais colocam tantos compromissos que eles são mais atarefados que os próprios adultos. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? O brincar, ele tem a parte essencial no desenvolvimento e crescimento da criança. Então, ela tem que ter atividades para estudar, para se desenvolver, para aprender? Tem. Mas o excesso de atividades não é a certeza de que seu filho vai ser bem-sucedido nos estudos ou vai se tornar um homem muito bem capacitado. Não, o brincar tem que ter o espaço para a criança brincar e construir nesse brincar. Aí nós temos um outro item que também teve bastante mudança na fase atual que nós estamos vivendo, que são os problemas psíquicos e emocionais e físicos.
Antigamente, como que era? As pessoas, antigamente, elas eram deixadas de lado. Crianças que tinham, adultos, jovens que tinham uma deficiência física, eram consideradas que também tinha alguma deficiência intelectual. E não. Às vezes, um defeito físico não significa que a pessoa não tenha inteligência, que não possa se inserir na sociedade, ter um trabalho, ter um estudo, conversar, mas antigamente não era visto desse jeito. As pessoas que tinham problemas psíquicos e emocionais, normalmente elas eram separadas da sociedade. Então, crianças autistas ficavam presas, amarradas. Outras pessoas com outros problemas psiquiátricos eram trancadas em quartos. A família tinha vergonha de falar que tinha um parente, que tinha um filho, que tinha um problema psiquiátrico ali, né? Então, a sociedade tinha esses preconceitos. Muitos preconceitos hoje ainda existem, mas nós vemos uma evolução, né? Então, da mesma forma, a sociedade está aprendendo a se adaptar ao que é considerado diferente dos padrões que nos é imposto. Tanto que nós vemos hoje em dia, o que acontecia? Existiam uns anos atrás crianças que não se preocupavam com mortes, doenças, né? Não fazia parte da preocupação da criança antigamente. Hoje em dia, depois da pandemia, começou a ter essa preocupação. Veio vindo a evolução, como o Alexandre falou na semana passada, do mundo num processo muito interessante, mas começou a aparecer doenças que eram tipicamente de adultos, como o estresse, colesterol, e depois foi passando para a parte emocional. Muita situação de ansiedade, depressão, que a gente só via isso nos adultos, as crianças passaram a ter. Então, de antigamente para cá, foi também pontos que foram aparecendo, né, que não existiam antes. E aí eu tinha lido naquele teste, aquela pesquisa que foi feita na universidade, do quanto eles absorveram dos pais. Então, a família trancada em casa, aqueles filhos ali observando que tipo de coisa que você assistia, o que você conversava perto dos seus filhos. Então, tudo aquilo foi absorvido. Nós, pais, somos o ponto de apoio para os filhos. Precisamos estar bem para passar essa segurança. Antigamente, não se tinha preocupações com as pessoas que tinham problemas psíquicos e emocionais. Hoje em dia, já tem. Então, olha como evoluiu, né? Quando olhamos o outro tentando conhecê-los, percebemos que não existem pessoas iguais. E essa diversidade é que nos faz ganhar mais conhecimento. O bom é que a gente percebe o quanto a sociedade está preocupada na questão da inclusão, que no papel é muito bonito, mas na realidade ainda não é o ideal. Mas, pelo menos a sociedade está preocupada em ter um olhar para isso. Vamos dar um exemplo. Os autistas são pessoas que, hoje em dia, têm a lei que os protege. Eles têm local preferencial numa sala de cinema. Muitos cinemas fazem um dia só para eles. Eles têm local de privilégio nas filas. Eles têm muitas questões e direitos que eles não tinham antes. Hoje em dia, a gente consegue conviver com essas diferenças de uma forma respeitosa. Então, quando a gente tem o respeito, quando a gente tem o amparo na sociedade, vai ter um olhar para essas pessoas, fica tudo mais fácil. O que nós, enquanto doutrina espírita, estudamos, precisamos pensar? Que são espíritos que vêm em condições diferentes para a sua evolução, né?
E nós sabemos que o espírito, ele mesmo, ele não tem o problema. Quem tem é o corpo ao qual nasce. Pela lei da reencarnação, precisamos nascer com as características e necessidades conforme o nosso grau de evolução e aprendizado. Então, nós temos que ter um olhar na sociedade para essas diferenças e acolher e respeitar, né? Tanto que, como nós tínhamos falado na semana passada, a doutrina espírita, ela traz esse amparo para a família, através da evangelização infantil, através dos cursos. Esse ano, nós tivemos, inclusive, este livro que foi muito divulgado no meio espírita, né? A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, que foi Lúcia Moisés, que escreveu. E eu nem estudei, né? Podem ver que está cheio de coisinha aqui grifada, e isso nos traz o amparo para a gente entender por que aquele espírito precisou nascer naquelas condições, por que aquele espírito está vindo até nós e qual é a nossa obrigação como pais, como educadores, ou como tios, ou como avós, para dar o amparo para esses seres que aqui chegam. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Quando a gente fala de muitas informações que a gente recebe na internet, a gente tem que perceber também que tem que prestar muita atenção naquilo que a gente pesquisa, né? Da mesma forma que nós temos muita coisa boa, não só em livros, mas na internet falando sobre autismo e outros transtornos, nós temos também muitas notícias que, se a pessoa não souber pesquisar, vai ter problemas. Eu li uma vez, eu vi uma entrevista na internet que falava de autismo virtual, que por conta das pessoas estarem muito dependentes da tela, como todos nós ficamos, que as pessoas viram autistas. Gente, isso não existe. Autismo virtual, não. O autismo é uma condição que o espírito já nasce. A criança já nasce com isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê, né? Precisamos pensar também, quando a gente fala de internet, é a tecnologia. Cada vez mais estamos precisando dela, e ela é uma ferramenta maravilhosa, desde que seja feita com muita atenção, com muito cuidado, né? Por quê? Há pouco tempo atrás, é uma coisa bem atual mesmo, talvez vocês já tenham ouvido falar, onda NPC. Então, o que é aquilo? Uma pessoa abre uma live, não sei se é assim que fala, e tem os espectadores. Os espectadores vão assistir aquela pessoa que abriu a live, que por dinheiro se submete a fazer tarefas que os espectadores mandam, e tudo aquilo acaba se tornando uma coisa engraçada. E o que é que os nossos filhos estão vendo na internet? Qual o tipo de assunto que a gente pesquisa? Qual é o olhar que a gente tem para isso? Os espectadores, eles têm uma sensação boa porque eles estão controlando o outro. E o outro tem um interesse financeiro. Apenas isso. O que acontece com o uso da tecnologia? A tecnologia nos traz muitas possibilidades, conhecimentos prévios, nos auxilia a saber selecionar as informações e pensar em tudo o que vemos e ouvimos. O que a gente percebe hoje em dia é que a geração atual não está conseguindo fazer esse filtro. São tantas informações que vêm, e essas informações são tantas, e ao mesmo tempo rápidas, que o cérebro não processa, não
filtra as informações, aquilo só passa e acumula. O que isso acontece, então? A geração atual está cada vez mais rápida em termos de saberes e informações, mas ainda sem maturidade para pensar sobre essas informações. Então, está cada vez mais rápido, né? Quem entra em qualquer coisa que vai pesquisar, rede social, por exemplo, está tudo tão rápido. Eles param para absorver aquilo? Será que eles sabem o que eles estão lendo, o que eles estão ouvindo? Será que eles sabem do que se trata aquilo? Ah, é uma coisa que eu achei engraçada e assisti. Ok, para se divertir, mas a gente precisa saber aquilo que a gente está absorvendo, aquilo que a gente está aprendendo. O desgaste neural é muito grande. Temos em conta o esforço cognitivo demandado por nossa sobrecarga normal de informações. A explosão do fluxo de notícias, e-mails, telefonemas, tweets, blogs, chats, reflexões sobre opiniões a que expomos diariamente nossos processadores cognitivos. Esse zumbido neural adiciona tensão às demandas de se fazer alguma coisa. Então, é muita informação que vem e pouco tempo para o cérebro processar, trabalhar em cima daquela informação. E aí o prejuízo de realização. Por isso que muitas vezes falam, é uma geração vazia de informações. Então a gente tem que estar atento às coisas que a gente pensa, que a gente comenta, que a gente olha sobre o que está acontecendo. Isso aqui que eu vi, que eu li para vocês, foi no portal do Drauzio Varela, né? Daniel Goleman, que também é um psicólogo. Então, a gente foi pesquisando coisas para a gente poder fazer o que a tecnologia traz de bom e aquilo que a gente precisa saber filtrar. Então, a geração atual, ela tem essa dificuldade de filtrar as informações e, por conta disso, o desgaste neuronal é muito grande e acaba prejudicando. Nós temos o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente. É o que a gente mais usa para as nossas atividades diárias, né? Então, ela é responsável por funções cognitivas e executivas, memória, sequência de funções, atenção, impulsividade, resolução de problemas, inibição, estimular as nossas funções executivas, elas são necessárias, porque nós usamos ela, tanto que o nome já fala, executivas, para executar um trabalho, um estudo, uma conversa, as ações que vamos tomar no nosso dia a dia, né? Então, o que acontece? Precisamos estar atentos a todas essas informações para saber como vamos direcionar a educação daqueles que estão sob a nossa tutela. Foi o que nós falamos a semana passada. Da mesma forma que estamos passando por um processo evolutivo, os nossos filhos também. Então, nós, espíritos em evolução, temos que ter a nossa autoeducação e cuidar da educação dos nossos pequenos. Como na semana passada, nós também estamos deixando aberto espaço para perguntas e respostas, tanto para quem estiver no online, como quem está aqui presencial. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode interromper, fica à vontade, tá? O que nós temos que pensar? O que é importante para mim, para a minha família? Quais são os valores? Quando eu estou num processo de educação que eu não consigo direcionar muito bem, o observar o que acontece com os nossos filhos no dia a dia, então muitas vezes a gente precisa do auxílio. E aí nós temos que procurar auxílio de profissionais e o auxílio da casa. Todos os que são estudantes da doutrina espírita sabem que as casas espíritas, elas têm todo esse amparo para estar direcionando a educação.
Vocês querem complementar alguma coisa? Não? Tá. Boa noite. Então, a gente vai agora para a terceira parte do que nós preparamos para esse simpósio, né? Tomada de consciência. Então, em vários momentos, a gente fica com dificuldade de encontrar o caminho a ser seguido, né? Enquanto individualidade, enquanto família, enquanto comunidade, enquanto planeta, né? E, então, o Kardec fez uma pergunta, né? Na Melhoria dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Né? Então, a ideia de Deus sempre foi deixar, né, em nós, espíritos criados por Ele, algum pedacinho dele, né, uma mensagem dele. O que ele responde para a gente? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Resposta. Ele esquecera e desprezara. Quis então que Deus lhe fosse lembrado. Tá? Ah, Não é fácil a gente ler a nossa consciência, saber o que está passando por ela? Não. Então, eu imagino que a nossa consciência, da mesma forma que a luz que o nosso espírito emite, de acordo com o nosso grau de evolução, é como se ficasse no centro de uma cebola e revestido por várias camadas. Conforme a gente vai nos depurando, nos desenvolvendo, né? Conforme vamos reparando as nossas faltas, desenvolvendo as nossas virtudes, essas cascas vão saindo e cada vez mais a gente vai se aproximando do entendimento dessas leis de Deus, né? Nosso espírito vai se depurando, nossa luz vai ficando, que antes era opaca, a nossa luz vai brilhando cada vez mais. E se aproximando das leis de Deus, nós vamos entendendo, né, um pouquinho do que Ele pensou para a gente, né? As ferramentas que Ele colocou no nosso caminho para o nosso aprendizado, né, para a nossa evolução. Então, algo que representa um pouquinho do que a gente tem que estudar, nos entender como espírito, é a história de André Luiz, né? Então, André Luiz foi um médico que contou um pouquinho da sua história através de Chico Xavier, né? Então, ele desencarnou na primeira, no começo do século XX, provavelmente desencarnou ao redor de 1930, segundo alguns estudiosos, né? Então, o livro Nosso Lar, que até virou um filme, ele conta o comecinho da sua história, né? O momento de quando ele retornou à pátria espiritual. Então, ele acabou indo pro umbral, né? Ficou vivendo num lugar completamente diferente do que ele imaginava para ele. Ele não se imaginava nunca que teria direito a um lugar daquele, né? E a partir daí, pior de tudo, ainda foi sendo chamado de suicida. Ele não entendendo nada daquilo, porque no entendimento dele, não se atentou à própria vida no momento do desencarne, né? Ele morreu por uma doença, não foi por causa daquilo. Então, a partir da dor, do sofrimento, ele começou a entender um pouquinho mais, né, a realidade de nós enquanto espírito, né? Foi recolhido na coluna de Nosso Lar, e a partir daí, com o auxílio de amigos, né, instrutores, ele começou a aprender sobre a nossa realidade enquanto espírito imortal e a necessidade de servir, de olhar um pouquinho melhor para o nosso próximo, né? Então começou a trabalhar, não do jeito que ele queria, inicialmente queria trabalhar como médico, mas foi colocado para ele que não é bem assim, né? A realidade do plano espiritual é um pouquinho diferente do que ele vivia na Terra. Dessa forma, começou seus estudos, começou a acompanhar vários socorros espirituais, passou por várias colônias espirituais e, depois de um tempo, ele resolveu fazer o quê? Ele publicou tudo isso para gente, né? Depois
das publicações, né, de Allan Kardec, são obras espetaculares, né? Contam um pouquinho de como funciona o plano espiritual e das nossas necessidades enquanto espírito. Então é mais ou menos isso que a gente espera da gente, né? Nos entender como espíritos imortais, né? Entender as realidades importantes do espírito, estudo, né? E no final ele nos brindou aí com um trabalho espetacular de vários livros que nos ensina muita coisa, né? Não só André Luiz, aqui foi só um exemplo pela história dele, né, que foi contada nesses livros, mas temos inúmeros outros, né, espíritos que escreveram para a gente, como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, e outra obra espetacular que foi ditada para a gente através de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, né, quantas vidas não foram salvas pela leitura desse livro, né? Um trechinho de um livro que eu gostaria de ler, do livro Soluções de Joana de Ângeles, Desafios e Soluções de Joana de Ângeles. Quando se compenetrarem os pais de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego. Quando os adultos se conscientizarem que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar e descarregar problemas. Quando as pessoas entenderem a família com compromisso dignificador e não um ringue de lutas, as trágicas ocorrências do abuso infantil pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser e a ela fica relegado, cederão lugar à construção de uma sociedade justa, equânima e feliz. É justamente isso que a gente espera, né? Uma sociedade como essa. Então, Joana aqui nos fala da importância da educação e, principalmente, que a educação é um ato de amor. Educar é amar. Vamos falar um pouquinho da nossa família, então, né? Então, em primeiro lugar, o Zene já comentou algumas coisas, né? Mas promover um ambiente adequado no lar. Assim como nós nos observamos, nossos filhos nos observam o tempo todo. Essa geração, não adianta só a gente falar o que tem que ser feito. Nós temos que mostrar que eles nos observam. Então, observam tudo que nós fazemos, principalmente os pais, são as principais referências para eles. Reparam na nossa relação entre o casal, e muitas vezes a criança reflete o ambiente familiar. Crianças agressivas, muitas vezes, simplesmente refletem o que viram dentro de casa, entre a relação dos pais com outras pessoas. E muitas crianças se tornam violentas, agressivas por isso. Da mesma forma, nós vemos crianças equilibradas que muitas vezes refletem o quê? O ambiente adequado dentro de casa, né? Relações de harmonia, convivência respeitável, honrar pai e mãe, independente da relação que nós tivemos com nossos pais, nós devemos ser muito gratos a eles, porque nos deram a oportunidade da vida, né? Então, da mesma forma, nós devemos respeitar tudo que foi feito por nós e nossos filhos estão vendo o que está acontecendo, né? Então, também nós somos exemplo em relação a isso. E a educação, sem dúvida nenhuma, os principais responsáveis pela educação da criança são os pais, principalmente à luz da doutrina espírita, né? Entendemos a grande responsabilidade que nós temos nas mãos e devemos praticar isso com nossos filhos, né? Hoje em dia nós vemos a inversão dos valores, né? Os pais brigando nas escolas porque seu filho é mal educado, tem um comportamento que ele não concorda, então muitos pais estão relegando isso para a escola, né? Então isso é errado. O primeiro ambiente de educação é o nosso lar, certo? Evangelho no lar. Vamos falar um pouquinho disso agora. Reunião familiar. Então, hoje em dia, com a correria que nós temos hoje, comparado com antigamente, hoje a mulher está muito mais envolvida no mercado de trabalho, então, muitas vezes, nem para uma refeição a família consegue se reunir numa mesa. Então, essa convivência entre os familiares está muito difícil. O Evangelho no Lar é uma oportunidade de reunião,
assim que todos se comprometam, né, a cumprir horário e dia combinados, né? Pode ser uma reunião muito proveitosa. Estuda os ensinamentos de Jesus. No Evangelho, os objetivos é justamente a gente ler o Evangelho, estudar e discutir, né? Então, uma reunião de Evangelho, muitas vezes não estão só os familiares, estão outras pessoas. Então, é uma oportunidade de discussão dos adultos com as crianças. Muitas vezes cada um aborda um aspecto diferente, aspectos que muitas vezes a gente só na leitura não presta atenção. Então, essa reunião pode ser muito rica, né? Se nós nos dedicarmos, né? Oração e vibração. Então, lembrar, o Evangelho também é para isso, né? Oração e vibração. Então, através da oração, nós mantemos contato com a espiritualidade, com os espíritos superiores, e a vibração é de extrema importância. É o momento que a gente doa o momento da nossa atenção, um pouquinho do nosso amor, do nosso carinho, para necessitados, né? Principalmente nesse momento que a gente vive hoje, aqui no Brasil, essa insegurança política, no mundo, guerras, violência para todo lado. Aqui no Brasil, só notícia ruim, né? De morte, assassinato. A imprensa, infelizmente, dá muita importância para isso, né? Então é um momento que, se a gente não tem essa oração, essa vibração positiva, para contrabalancear com tudo de informação negativa que a gente recebe, né? Nosso descontrole é muito maior. Higiene vibratória do lar. A partir do momento que o nosso evangelho se torna uma reunião séria, em que todos os envolvidos são realmente dedicados naqueles momentos, né, que não são muitos, né, para o estudo e dedicação do evangelho, espíritos superiores vão frequentar a nossa reunião e energizam todo o nosso lar, preenchem todos os cômodos com energias salutares, afastam espíritos obsessores, espíritos perturbadores, certo? E, de acordo com a seriedade desse trabalho que fazemos em casa, atraímos espíritos familiares, né? E com o tempo, nosso lar pode ser um local de auxílio para espíritos mais necessitados, né? Então, promovemos ajuda também. Não é só para nós essa reunião. Então, resumindo aqui sobre o Evangelho no Lar, é a educação, os ensinamentos de Jesus em família, junto com a família, tá? Saúde mental. Autoconhecimento. Então, hoje é sabido na psicologia, na psiquiatria, o autoconhecimento é extremamente importante para o nosso equilíbrio mental. Quem nós somos, né? O que queremos, para onde queremos ir, qual que é o nosso propósito? Quem nunca fez essas perguntas, né? E nós realmente nos conhecemos? Quanto tempo a gente gasta para isso? Para se dedicar um pouquinho para nós mesmos, né? Para buscar um pouquinho desse conhecimento. Os jovens na casa espírita, nossos jovens estão sofrendo, a gente não tem dúvida disso, né? E cadê eles? A gente sabe que tem os serviços, os grupos de mocidade espírita, faz um trabalho espetacular, um trabalho bonito, mas são poucos, infelizmente, né? A gente não vê tantos jovens participando aqui, centros espíritas em geral, né? De palestras, grupos de estudo, né? De até tratamentos, né? Então, faz parte da nossa família, dos centros espíritas, incentivarem, né? Essa procura dos jovens para o auxílio do equilíbrio mental. Joana de Ângeles escreveu muitas obras a respeito de psicologia, até alguns conceitos bem adiantados para a nossa época, no momento que ela escrevia, né? E muita gente se perguntava do porquê disso. Por que tantos livros falando de psicologia? E hoje fica muito claro, né, o porquê disso, né? Nunca se viu tanta ansiedade, depressão, outros transtornos psiquiátricos, né, e suicídio. Infelizmente, a gente vê essas taxas aumentando e com previsões piores, né? Principalmente as parcelas de faixa etárias, né, que estão crescendo
bem rápido, são as faixas etárias em jovens menores de 30 anos e crianças. A gente vê crianças de 10, 12 anos cometendo suicídio. E como ferramenta, né, de controle mental, hoje, pesquisas científicas têm demonstrado o real benefício da caridade. Pessoas que se dedicam, né, que gastam um pouco do seu tempo no auxílio de pessoas necessitadas, pessoas, pelo menos em algum momento, né, em situação pior que nós, elas têm menores taxas de depressão, sintomas depressivos, né, elas tendem a ser mais equilibradas, né? Então, hoje, a ciência tem provado coisas desse tipo. Então, gente, resumindo essa parte da apresentação, ah, é extremamente importante a gente aprender a educar a nossa mente. Muito importante a gente educar nossos sentimentos, nossas emoções, né? É urgente que isso aconteça, tá? Para a gente diminuir tantos transtornos que a gente tem, né? E principalmente é difícil para a gente desenvolver, né, essas ferramentas. Imagina para as crianças. E nós somos imagem, somos referência para eles, né? Então é muito importante isso, educação mental. Vou falar um pouquinho agora do voluntariado como ferramenta, né, de caridade. Então, nós vemos hoje em dia muitas pessoas com sentimento de solidão, inclusive aquelas que não vivem sozinhas, né? Pessoas com solidão dentro do próprio lar. Então, as situações de voluntariado nos ajuda bastante, né, em alguns aspectos. Então, sentimento de pertencimento, né? Parece besteira para alguns, mas isso não é uma besteira, né? Você poder fazer parte de um grupo, né, pessoas que se reúnem com regularidade, né? Isso é importante para a gente. Amizades, um novo círculo de amizades, né? E amizades dentro de um grupo de pessoas que realmente estão procurando praticar o bem, fazer algo diferente, né? Então, vamos dizer assim, a tendência de amizades mais salutares, né? Engajamento, você saber que faz parte de um grupo, né, por um objetivo comum, que é o auxílio do próximo, o auxílio do mais necessitado naquele momento. Interação social, geralmente nesses grupos, né, esporadicamente durante o ano, há reuniões, há eventos sociais, né, grupos se encontram, se interrelacionam, né, é mais uma oportunidade de contato entre as pessoas. Já falamos como ferramenta de felicidade, né, o voluntariado, como Jesus nos ensinou a servir ao próximo, né, maior meio de buscarmos a felicidade. E o controle de ansiedade e depressão, que nós também comentamos, né? Então, resumindo, o tema que eu abordei, somos espíritos imortais. Tudo que fazemos aqui, nós vamos levar para a espiritualidade, né? Estamos sempre em crescimento. Alimentar o espírito, ferramenta maior do que a educação, são poucas, né? Então devemos estudar, nos dedicar até o final de nossa vida, né? Muitas pessoas um pouquinho mais de idade já acham que não tem mais nada para aprender, para ensinar. Nós aprendemos e ensinamos até o último dia da nossa vida, né? O Evangelho no Lar, como ferramenta para ensino do lar junto com a espiritualidade. A prática do bem nos mantém conectados com a espiritualidade. Mudar hábitos e atitudes, nossa reforma íntima, tá? É uma educação do nosso espírito. Devemos priorizar isso, né, como meio de alcançarmos a nossa evolução espiritual. E entender que o mundo de regeneração que nós tanto falamos, que nós tanto buscamos, nós também fazemos parte dessa mudança, né? Nós temos que, através do nosso esforço e dedicação, também buscar isso, né?
A gente fica sempre esperando que os outros façam, que alguma coisa vai acontecer aqui, e de repente passaremos do mundo de transição, de provas e expiação, para o mundo de regeneração, né? Isso não é externo, né? Tudo tem sua ajuda e sua preparação, mas nós faremos isso. E para terminar, nós vamos ler um trecho de Khalil Gibran, na sua obra O Profeta. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da aspiração divina pela vida. Vêm por vosso intermédio, e embora estejam convosco, não vos pertence. Podeis conceder-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, pois têm seus próprios. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois elas abrigam-se no amanhã, que não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis torná-los iguais a vós, pois a vida não segue para trás, nem se retarda com o outrem. Sois os arcos com os quais vossos filhos são lançados, qual setas vivas. O arqueiro aponta na direção do infinito, e vos curva com a sua força, para que suas flechas sejam lançadas, rápidas e certeiras, para bem longe. Ao deixar-se encurvar pelas mãos do arqueiro, sede felizes, pois assim que ele ama a seta que voa, ama também o arco que é estável. Khalil Gibran. Era isso que nós gostaríamos de falar para vocês, né? Encerramos aqui o que nós podemos apresentar. Estamos abertos para algum questionamento, caso queiram. Alguém quer falar alguma coisa? Só gostaria de falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Eu assisti o trabalho anterior, né, e foi abordado também, né? E eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal minha. E a minha esposa, ela é católica, né? E nós nos conhecemos, ela já é católica, eu já era espírita. E, assim, as famílias, né? Tinha um pouquinho, poxa, isso vai dar certo, não vai dar certo. E ela ela tem o hábito das orações dela, né? Eu tinha os meus, e nós adotamos fazer o nosso evangelho no lar com a Bíblia e com o evangelho, né? E, e foi isso, né? Isso me ensinou muito a entender, né? A forma com que o catolicismo entende, né? As coisas e ela entender a mim. Né? Então, o evangelho no lar, ele é como o José Roberto comentou, ele é para isso, né? É para congregar, independente de religião, né? O objetivo do evangelho não é debater, não é discutir, é estudar, é aprender, é trocar experiências ali naquele momento com a família. Tá? Então, eu só queria compartilhar essa questão com vocês, tá? Quer apresentar uma outra coisa, até como exemplo meu também, já que o Alexandre deu essa iniciativa. No momento da pandemia, tiveram aquelas correntes de oração, né? Ao redor de 8 horas da noite. Nós fizemos em casa também. Todo dia, 8 horas da noite, a gente sentava e fazia alguma coisa. E eu continuei com essa prática, mesmo após a pandemia, com a minha própria família. Então, nós fazemos Evangelho no Lar clássico uma vez por semana, mas todo dia, 8 horas, com quem estiver em casa, nós sentamos, fazemos a oração, estudamos um pouquinho do Evangelho, às vezes lemos algumas perguntas do Livro dos Espíritos, ou alguns livros que não tem nem o cunho espiritual, mas algumas lições de vida, coisas do tipo. Então a gente vê que isso engrandece muito, né? A gente tem dificuldade com os filhos, tenho 3 filhos, não é fácil conviver no dia a dia, discussões frequentes, conversas, né? Para a gente tentar encontrar a melhor forma de se aproximar dos filhos e ter um bom relacionamento. Então, isso é uma coisa que ajudou bastante, né? Virou algo, uma regra em casa. Óbvio que tem vezes que eles vêm de bico, né? Vêm reclamando, tem que parar o jogo, parar uma atividade deles, mas é o momento que a gente tem de reunião familiar, né?
Hoje eles reclamam um pouquinho, mas no final eles sempre gostam, né? É a oportunidade deles contarem alguma coisa que aconteceu diferente, de alguma dificuldade, algum problema. A gente tem dificuldade de conversa com os filhos hoje em dia. Eles querem conversar com mensagem, né? Tem gente numa mesa mandando mensagem para outra, pai e filho, né? Então, a gente poder conversar, ouvir, olhar para o olho do seu filho, o momento que ele está reclamando, o que está acontecendo. Então, para a gente foi algo que engrandeceu muito, a gente continua, né? Dou como sugestão, ah, eu acho que é uma ferramenta para a gente hoje em dia, né? Para quem realmente quer educar, né? O amor que nós devemos direcionar para os nossos filhos. Então, nós encerramos esse simpósio, é o primeiro simpósio que a gente fez a respeito de educação. Espero que tenha sido proveitoso e que no futuro possa acontecer outros eventos com esse intuito, né? De falar sobre educação, os filhos de atualidade, tá? Vamos fazer a oração de encerramento. Vamos fechando nossos olhos, levando o pensamento ao mais alto. Buscar a imagem de Jesus, nosso irmão, nosso mestre, caminha sempre ao nosso lado, nos guiando, nos orientando através dos seus ensinamentos, e que dessa forma, o nosso estudo, a nossa dedicação, a nossa melhora interior, o desenvolvimento da inteligência moral, possamos crescer quanto espíritos, juntos, enquanto casa espírita, enquanto irmãos, nesse mundo de regeneração que se aproxima. Fiquem em paz, graças a Deus.